Sr. Presidente, mencionou aqui uma questão do saneamento e na altura em que estamos a gravar este programa estamos a um dia da inauguração da ETAR, da nova ETAR da Amarante, que se localiza exatamente na sua freguesia, um grande projeto. Obviamente que nos dizem que este projeto é moderníssimo e que não vai causar quase impacto negativo nenhum, mas é sempre uma questão que as pessoas levantam. Eu não sei se as pessoas na sua freguesia levantam a questão se esta nova ETAR, esta estação de tratamento de águas residuais, vai afetar a freguesia de uma forma negativa. Que dados nos pode dar sobre esta ETAR, nesse termos de impacto que poderá ter na sua freguesia? É como diz, aquilo que nos dizem é que é uma ETAR construída com a tecnologia de ponta, do último grito, mas a preocupação, não retira a preocupação que subjaz à construção de um equipamento como este. Se é verdade que um equipamento como este tem que existir, e todos temos que compreender isso, todos temos que aceitar isso, porque isto, sem um equipamento deste, a qualidade de vida das pessoas não era a mesma. É verdade que todos, e eu preferia que ela fosse construída noutro território. Quando eu cheguei à Junta de Freguesia, já estava decidido o local. Depois foi uma situação, e hoje uma situação que nos deixa, digamos, tristes porque desde a primeira hora que tentamos, em algumas negociações com a Administração das Águas Noroeste, obter aqui, digamos, algum benefício, algumas contrapartidas para a freguesia, e que numa primeira parte em que era compreendido e digamos, as coisas encaminharam-se num bom sentido, mas o resultado final muito mau. Isto é, não conseguimos contrapartidas. Para o fim, o que pedimos foi para que se houvesse necessidade de criação de postos de trabalho, pelo menos para darem, aos candidatos da freguesia de Vila Caís, darem-lhe uma oportunidade, pelo menos, e mesmo isso, sei que alguns são de Amarante, embora nos digam que agora esta fase é o consórcio que está, que tem a manutenção da ETAR, só depois é que passará para a empresas Águas do Noroeste, mas é verdade que um equipamento daqueles que não deixa de ter as suas probabilidades de falha, logo as suas probabilidades da população da freguesia de Vila Caís, que é que está mais perto de sofrer em primeira mão. Acho que merecíamos aqui alguma atenção especial e que infelizmente não foi dado. Muito bem, Sr. Presidente, e muito elucidativo até ao momento. Vamos falar um bocadinho mais sobre as pessoas. Já me disse há pouco que uma das preocupações é o ATL. Nesta área portanto, a intervenção social, digamos, como é que caracteriza a sua freguesia? Tem os equipamentos que acha necessários neste momento a responder a estas questões, primariamente nos mais idosos e obviamente nos mais jovens? Portanto, nós temos, relativamente aos mais idosos, temos o posto médico que é fundamental para dar assistência aos mais idosos. Temos uma associação, uma instituição que é o Centro Cívico e Social de Vila Caís, em que tem a sua como principal atividade o Centro de Convívio, em que já tivemos lá cerca de 20 utentes, neste momento estão metade, e portanto que há aqui algum problema a resolver, porque pretendia-se dar um passo seguinte, que era o do apoio domiciliário, mas está-se a estudar e a ver o futuro desta instituição, porque se é verdade as pessoas que estão lá estão bem, sentem-se bem, dizem bem, mas tem havido alguma dificuldade em trazer novos utentes. Relativamente a outros aspectos, temos depois equipamentos mais virados para os menos idosos, portanto para os mais jovens, em que a nível do parque escolar temos uma B23, com todas as condições, excelentes condições físicas. Temos o pavilhão desportivo e municipal de Vila Caís, um pavilhão também adaptado para todas as práticas desportivas, portanto com um excelente piso, dizem um dos pisos melhores que há, portanto com um grande equipamento que foi construído em Vila Caís. Depois temos também
A nível de jardim de infância, temos um jardim de infância ainda recente, tem cerca de 15 anos, portanto, mas com todas as condições. EB1, portanto, o primeiro ciclo, sim, aí temos algumas dificuldades e algumas necessidades que já foram identificadas, já foram reportadas, quer ao nível de iluminação, quer ao nível da cobertura, porque também é uma das escolas que apresenta a cobertura de amianto. Sabemos que o atual executivo camarário e o seu presidente já esteve nas instalações, portanto eles estão a fazer um estudo de todos os equipamentos a nível municipal, para depois também fazerem uma intervenção, e nós, se conseguirmos, e eu acho que vamos conseguir, fazer uma intervenção naquela escola, a nível de substituição da cobertura, a nível de substituição da caixilharia, portanto também ficamos com uma escola e aí sim ficamos com um equipamento escolar, digamos, com todas as condições para responder às necessidades, digamos, da população mais jovem. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado aqui por a ser bastante elucidativo. Obviamente que a Junta de Freguesia atua em diversas frentes, já falamos um pouco aqui das necessidades da população, não sei se talvez pudéssemos passar à área cultural. Eu sei que tem um rancho na vossa freguesia, já é um rancho bastante histórico. Em termos de cultura, com o que é que podemos contar em Vila Caís e qual o nível de intervenção ou de participação da Junta de Freguesia nestas atividades culturais? Como diz, temos um rancho, que é o Rancho Folclórico de Vilarinho, de Vila Caís, um rancho que este ano comemora o 37º aniversário. Portanto, é um rancho já com alguma história. Exatamente. Em que todos os anos leva a cabo o seu festival de folclore, no mês de julho, e este ano também será mais um. Estamos neste momento a ultimar, porque havia uma escola primária em Vilarinho, em que foi desativada por causa do número de alunos lá em Vilarinho, e estamos a ultimar para celebrar o protocolo, para que algumas salas dessas escolas passem a ser, digamos, a sede do rancho folclórico. Neste momento tem outras instalações, umas instalações que eram cedidas por um particular, que muito deu ao rancho folclórico de Vilarinho, o Sr. Anteiro Guedes e família, mas são novos tempos e então temos aquela escola que servirá em perfeitas condições para a utilização do rancho. E depois temos outras atividades em que a Junta se associa, ainda me lembro agora há pouco tempo, em que uma miúda, peço desculpa por tratar assim, mas a Raquel não é miúda, uma menina já tem, portanto, terminou agora o curso de enfermagem, mas lançou um livro e a Junta de Freguesia lançou o desafio para apresentar esse livro lá na biblioteca da EB2 de Vila Caís, e portanto foi uma iniciativa. Eu espero que a Junta tenha a oportunidade de se fazer outras e também corrigindo alguns erros que tivemos nesse processo, mas que nos associamos, quer ao rancho, quer a todas as atividades de cariz cultural, desportivo, que acho que o desenvolvimento de uma freguesia faz com todos, e é isso que nós procuramos fazer, é ter uma proximidade, quer com o rancho, quer com o Grupo Cultural Desportivo de Vila Caís, quer com a Associação Desportiva de Vilarinho. Portanto, há uma série de instituições que torna bem mais fácil o trabalho de um presidente de junta e de uma junta de freguesia, se houver colaboração, se houver entendimento, porque assim a população é que fica a ganhar. Com certeza. E portanto, está-me a dizer que a junta de freguesia, né, é bastante proativa nesse aspecto. Pelo menos tentamos acompanhar, tentamos ajudar, colaborar com todas as associações. Claro. Mencionou o Vila Caís Futebol Clube, que eu sei que acabou a temporada, só por fazer aqui uma nota desportiva, acabou a temporada numa boa posição, na primeiro lugar? Na primeira divisão distrital ficou em terceiro lugar. E fiquei em terceiro lugar. Portanto, quase um passinho de subir, mas também acho que é a divisão correta para... Embora o presidente do clube não gosta que eu diga isto, mas acho que é a divisão ideal. Porque acho que já é uma divisão que tem equipas com algum peso, na região. Portanto, é uma boa equipa da Maranhão. Portanto, jogamos contra o Marco, jogamos contra o Gandra, jogamos contra uma série de equipas, equipas do Maia, equipas na taça digamos, da Liga.
Vila Caís foi às meias finais, foi jogar no campo de Cerzedo, portanto, se passássemos íamos jogar ao Estádio do Dragão a final, portanto, foi uma época e que dou os meus parabéns, quer ao Presidente, quer a toda a sua direção do Grupo Cultural Desportivo, pela excelente época que fizeram, mas também tem outras atividades, desde o karaté, desde a ginástica, desde os juvenis, desde, portanto, todo não é só o futebol de 11, embora o futebol de 11 muitas vezes, é verdade, é que atrai mais pessoas mas mais tem praticantes. Uma série de atividades muito louváveis e que espero que continue com essa mesma pujança e essa mesma força. Claro. Sr. Presidente, estamos aqui mais ou menos um pouco para além já do meio da nossa entrevista, depois talvez gostaria de passar a talvez uma área mais ampla, mas em termos do seu projeto portanto, para a freguesia de Vila Caís, este segundo mandato é um projeto de continuação do primeiro mandato. Como é que caracteriza este segundo mandato? Ou como é que gostaria de ver este segundo mandato caracterizado aqui nos próximos 4 anos? Eu gostaria que fosse o complemento do primeiro mandato. Complemento. Porque eu acho que toda a gente compreende que 4 anos para levarmos a cabo, para implementar um projeto, realmente é pouco. É pouco tempo. É muito pouco tempo. É pouco tempo e, portanto, nós queremos que este ano, porque assumimos que aquilo que fizemos e achamos que fizemos um bom trabalho, mas também assumimos, quer em campanha eleitoral, e não temos problema em assumir isso perante a população, que não fomos capazes de levar a cabo alguns dos projetos que apresentámos na primeira candidatura, e um desses projetos tem a ver com esse tal anfiteatro ao ar livre. Na Senhora da Graça. Na Senhora da Graça, em que vamos ter, portanto, como já referi, completá-lo nestes 4 anos, que eu acho que será, e não tenho problemas em dizer isto, será a grande obra deste mandato. Fizemos a casa mortuária, construímos uma casa mortuária que não tínhamos, implementamos o ATL que não tínhamos, criámos uma página da internet que não tínhamos, agora temos uma página do Facebook, criámos uma série de vias de comunicação, requalificação e pavimentação que também era uma necessidade. Foi um miradouro que fizemos, portanto foi um alargamento de um cemitério em Passinhos que levamos a cabo. É verdade que tivemos mesmo e também uma série de trabalho que eu acho que nos apraz registrar e que as pessoas também, a população, soube dar algum valor, mas é evidente que nos faltam agora completar alguns projetos. Tem a ver com o anfiteatro, tem a ver com a requalificação de 2 estradas municipais, que é em Belmonte e em Vilarinho, tem a ver depois com a Rua da Pena, que é a rua mais antiga da freguesia, em que nós também temos um projeto para a requalificação da mesma. Portanto, esperamos que estes 4 anos sejam esses 4 anos de culminar aqui um trabalho que foi iniciado em 2009. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado aqui o grande esclarecimento que me faz sobre Vila Caís. Eu pensei que conhecia, mas afinal há muito mais de Vila Caís para conhecer e vê-se que é uma freguesia bastante ativa. Como diz, tem aqui uma série de questões interessantes, para além da ETAR, que tem a sua importância, obviamente, para todo o Conselho, depois tem esta obra que vai fazer no Alto da Senhora da Graça, portanto, uma área de potenciar a vossa freguesia, no sentido, talvez, de fazer ali um bocadinho mais de turismo, Exatamente. De trazer pessoas. Portanto, é uma daquelas freguesias aqui do nosso Conselho que tem esse potencial e que pode ser explorado. Vamos voltar um bocadinho a isso, talvez numa área mais ampla, mas lembro-me que você fez o seu primeiro mandato de 4 anos, entra no segundo mandato de 4 anos, mas há uma diferença em termos técnicos, em termos formais, de como uma junta de freguesia vai funcionar a partir de agora, versus como funcionou, estou a falar da delegação das competências, que tem sido um dos grandes temas aqui, ultimamente, nos últimos 6 meses. A primeira pergunta que eu teria para si, nesse aspecto, que faça toda a gente, é: concorda que as juntas de freguesia tenham delegações e tenham mais competências, neste caso? Concorda com isso ou não concorda? Eu acho que quem não concorda, como é que eu hei de dizer isto sem beliscar aqui nenhuma, mas eu acho que nós, cada vez mais, para prestar um serviço de qualidade, temos que concordar com a delegação, com mais competências. Agora, é verdade que algumas freguesias ainda não têm, digamos, estrutura
para receber essas novas competências. E isso tem sido uma das, não vou dizer queixas, mas tem sido um dos factos que as pessoas têm, alguns presentes nos têm dito, assim, que, ou pelo menos os que não são a favor, é que as juntas de freguesia não vão ter capacidade para poder realizar tudo isto, não é? E talvez a tal reforma administrativa, às tantas também não havia condições para ir mais além, mas às tantas se fosse mais além, e é verdade que as freguesias com outra dimensão, com outra capacidade, aí sim poderiam ter outras condições. Eu compreendo muito bem quando alguém me diz que não tem funcionário administrativo, que como é que podem depois prestar um serviço ou receber essas novas competências, porque as pessoas têm que se lembrar que nós, é verdade que assumimos o cargo de Presidente da Junta, candidatamos-nos, mas nós não somos Presidente da Junta a tempo inteiro. Somos Presidente de Junta, acho que já durante muito tempo, claro. Mas é verdade que também não podemos, porque há hoje em dia toda uma burocracia, a nível de legislação, mesmo a nível de Junta, que cada vez mais temos de ter essa preocupação, esse cumprimento das regras, das leis, e portanto é verdade que ou muitas juntas de freguesia, e eu também posso dizer a Junta de Freguesia de Vila Caís, que ainda não possui todas as condições para o servir. Agora, que é verdade que para respondermos mais rapidamente ainda, porque somos o primeiro elo de ligação da população com a parte do Estado, que devíamos ter ainda mais competências, devíamos ter mais meios e devíamos ter uma maior capacidade, porque é verdade, se nós não tivermos uma boa colaboração entre Junta de Freguesia e Câmara Municipal, é verdade que todos, digamos, os projetos que queremos implementar podem ficar comprometidos, porque sabemos que com as receitas, com a capacidade que as Juntas de Freguesias têm, não podemos falar em fazer uma obra tipo como aquela que eu aqui elenquei do anfiteatro, se não tivermos o apoio da Câmara Municipal. Não podemos fazer uma requalificação de uma via de 100 mil euros se não tivermos o apoio da Câmara Municipal. Não podemos construir uma casa mortuária, ou então paramos durante 2 anos a atividade da Junta, porque depois há aqueles muros que caem, há os subsídios que atribuímos às coletividades, todas as outras atividades inerentes ao funcionamento da Junta, em que para fazer alguma obra com alguma dimensão tínhamos que parar praticamente a atividade da Junta. E por isso que hoje em dia, e para ficarmos menos dependentes, digamos, do Executivo Municipal, era preciso essa tal mais competências, mais meios, mas ainda é um caminho que iremos percorrer. Está a ser andado. Exatamente. E o caminho faz caminhando, como se diz, portanto isto é um pontapé de saída e portanto, mas acho que é pelo menos um bom sentido das coisas.